Olá, sou eu aqui de novo, Cláudia Santos, falando um pouquinho mais aqui de consultoria empresarial, vendas, marketing, enfim, os desafios das empresas. No vídeo anterior eu falei bastante aqui sobre a consciência, né, de que tudo é um processo e a gente trabalha nesse processo, que o diagnóstico é importante, como é importante a gente conhecer a empresa, as necessidades, porque as empresas são únicas, assim como os indivíduos também são únicos. Então, hoje eu quero trazer aqui um exemplo prático, né, de uma empresa familiar que basicamente começou um negócio, né? Na verdade, uma das pessoas da família é empreendedor e acabou comprando uma franquia, abrindo essa franquia, fazendo disso um negócio, né? E essa pessoa tinha um perfil de vendedor, então, que é uma coisa boa, né? Maravilhoso, porque assim, na verdade, sem venda você não tem nada. E aí saiu vendendo e esqueceu de estruturar, né? E aí na hora que isso cresceu, acabou crescendo desordenadamente, e essa desorganização, principalmente no quesito financeiro, né? Do que realmente é lucro, do que é margem, do quanto é o menor preço que dá para fazer realmente para estruturar e seguir com a empresa sustentável. Então, sem essa estruturação, acaba que vender é maravilhoso, mas não sustenta a empresa. Porque aí você não sabe exatamente onde colocar em cada caixinha, qual o menor preço mesmo, acaba fazendo pela emoção, então o cliente pede o preço, não, eu consigo baixar, eu vou baixar porque meu custo é baixo, tal, mas aí tem conta de luz para pagar, tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar, tem maquinário para pagar, tem suprimento para pagar, então assim, essa estruturação é extremamente importante. Então aqui é um caso prático, né, de alguém que se perdeu no meio do caminho, né, me buscou porque queria escalar e crescer a empresa e organizar o área de vendas, mas na verdade não tinha nem o básico, né, não sabia quanto faturava, quanto entrava, quanto saía, qual era efetivamente esse custo, se a franquia era realmente rentável, se o franqueador estava dando todo o suporte adequado, que tipo de funcionário tem que ter lá dentro, qual que é a divisão de cada um, enfim, precisava estruturar praticamente do zero toda a empresa e tentar colocar o que estava acontecendo dentro do contexto. E tudo precisava ser mudado, modificado, estruturado e, enfim, e realmente essa parte financeira acabou dando um rombo muito grande. Então, assim, uma série de coisas que ele tinha estruturado e pessoas que tinham contratado tiveram que ser demitidas, tiveram que sair da empresa. Então, ele teve que voltar alguns passos antes, teve que descer alguns degraus para conseguir estruturar e, de novo, trilhar cada degrau como deve, né? Então, muito cuidado com isso. Então, é importante, assim, antes de pensar em escala, vou escalar, é importante ter essa bagagem e essa estruturação adequada, né? Antes dessa escala. Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico, entender onde você tá, quem é você e tudo mais, para que possa existir essa escala. E uma vez com tudo isso definido, sim, olhar ali com um olhar com mais cuidado, principalmente para vendas, né? Depois que você estruturou, né, onde vai o dinheiro de cada caixinha, o quanto que é efetivamente a sua margem, qual é o preço mínimo que pode fazer para cada negócio, quais são os produtos, valores, tudo mais. Paralelamente, você está construindo marketing, né? Acertou a comunicação, o seu kit de identidade, as suas redes sociais e tudo mais. Colocou isso para funcionar, para começar ali efetivamente ter leads, né? E rodar campanhas, aí sim é um olhar, precisa ter um olhar muito profundo ali em vendas, para que você tenha a pessoa adequada para quando começar a gerar esse lead. E agora uma coisa importante, né, quando a gente fala aqui no quesito de vendas, né, existem várias maneiras de você captar um cliente, né, o cliente ele vem de várias formas, de vários canais, né, e muita gente fala do marketing, do lead, da campanha e só leva isso em consideração. Só que tem que ter em mente que, assim, essa só é uma das maneiras do cliente chegar. Então, quando você coloca uma campanha na internet, que você coloca ali uma necessidade iminente, né? E o cliente vai e clica e acaba vindo até você, esse é um cliente que a gente chama de um cliente pronto, né? Então, assim, ele é um cliente que ele já sabe o que ele quer,
né? Até por isso que ele foi buscar. Então ele sabe o que ele quer e o que ele quer está dentro dos seus produtos. Esse cliente, quando ele vem, basicamente o trabalho ali de conversão, primeiro é o acolhimento, conexão, entende o que ele quer, mas já é um escopo limitado o que ele quer, porque ele já foi ali com um propósito, ele já sabe o que ele quer. Então, talvez identificar essa necessidade, talvez remodelar alguma coisinha ali, colocar um servicinho a mais, alguma coisa ali. Mas, basicamente, esse cara está procurando preço, agilidade, né? Basicamente isso. Então, esse preparo de vendas para converter esse lead é diferente do preparo para um vendedor que tem que ir a mercado, buscar empresas que existe uma necessidade iminente daquilo que você resolve ou vende, e você tem que mostrar para essa empresa que você existe, que você tem competência, ajudar ela a ajustar essa necessidade, colocando mais coisas, né? Colocando mais produtos, mais serviços, ajustar, levar essa confiança, ajudar ela a fazer essa comparação, ajudar ela a entender como é que o mercado funciona naquilo, quais são os seus diferenciais. Então, isso é o que eu chamo de cliente semi-pronto. Então, ele sabe ali o que ele quer, mas talvez esteja procrastinando, não é alguém que clicou no link, é alguém que realmente ainda precisa ser trabalhado e incentivado para que ele fique pronto para consumir o teu produto. Então, esse cliente é um cliente que ele vai buscar sim preço, né? No final do dia todo mundo busca preço, mas são formas diferentes, né? Nesse caso que você ajudou o cliente a essa consciência do que ele precisa, adequar a proposta e tudo mais, quando ele for na concorrência buscar, né, para poder fazer esse balizamento de preço, usando o que você ajudou ele a identificar e desenhar, ele vai te dar valor. Então, minimamente ele vai te dar um last call, minimamente ele vai pagar um pouco a mais pela sua proposta e tudo mais. Então, é por isso que é tão importante esse trabalho proativo. Só que o vendedor que faz esse trabalho proativo, ele tem um treinamento, uma capacitação diferente de quem atende o lead que vem pelo marketing, né? Então, assim, são conversões diferentes. E aí você tem aquele cliente que não está nada pronto, né? Aquele cliente que realmente, assim, ele tem ali uma necessidade, mas é uma necessidade que ele deixou para lá, né? Deixou ali na fila, atrás de tantas outras que ele tem. Ele ainda não se conscientizou de que realmente ele precisa, ele não se conscientizou do resultado que ele vai ter tendo aquilo, sem procrastinar, né? Trazendo aquela necessidade para frente. Então, é alguém que você vai pegar pela mão e vai conduzir em todo o cenário. Então, desde o entendimento de quem é do que precisa, da conscientização daquela necessidade, da adequação daquela necessidade, né, para poder desenhar e realmente entender o que precisa, né, do começo ao fim e qual vai ser o retorno daquilo, identificar qual é o budget que ele tem para aquele tipo de coisa, né? E até ajudá-lo nessa priorização, dependendo do resultado que ele vai ter com aquilo. Então, ou seja, você trabalha a 4 mãos com o cliente em tudo. Em tudo. E aí, nesse meio do caminho, você acaba criando uma relação de confiança, porque você já identificou, você já conhece a empresa, você sabe das necessidades dele. Nesse meio do caminho, você vai entendendo outras necessidades, outras coisas. Você dá a mão para ele, ajuda ele, né? Você acaba sendo parte da equipe dele de identificar aquilo, de desenhar aquilo, de ter aquilo. E aí, você coloca a sua proposta. No que você coloca a sua proposta, obviamente, ele vai entrar num balizamento de preço com os outros fornecedores, mas você está na frente. Então, assim, ele até na hora de balizamento de preço, de trazer budget, você vai estar com ele, você vai estar trabalhando ele em tudo. Então, ele vai te dar essa chance, porque é claro que alguém que chegou depois vai simplesmente dar um preço para compras e não entendeu quem é, não tem essa relação, não tem essa identificação, não sabe exatamente qual é o problema que precisa resolver, e simplesmente vai ter um preço mais barato, porque não teve todo esse investimento de tempo, né? Então, os clientes entendem isso, né? Eles têm essa consciência. Então, por isso que é tão importante você ter essa divisão na tua empresa. Mas não são só essas 3. Existe uma outra que muitas pessoas deixam de lado, mas é muito importante, que é indicação.
Então, assim, você colocar para os seus clientes, para que eles indiquem você, trazer essa indicação, trabalhar isso como uma forma de desconto, entrar em grupos de networking, entrar em grupos, em clubes aonde o seu cliente está. Então é muito importante você saber onde o seu cliente está, o que eles comem, o que eles respiram, quem eles conversam, quem são os amigos. Então é importante você estar onde ele está, ter esse propósito, essa conexão de uma maneira genuína para realmente entender cada vez mais o que ele precisa e estar acompanhando essas necessidades, essas tendências, inovando dentro da empresa. Esse já é o tipo de função de network que já tem que ficar no cargo mais executivo, talvez até do dono da empresa ou de um cargo ali C-level, que é justamente entender as tendências, as inovações, as novidades, entender o que seu cliente está fazendo, o que ele realmente está precisando, qual o feedback dele, qual a indicação. Então, fazer um networking intencional, né? Isso é importante, esse networking intencional também. E muitas empresas, elas faliram por não acompanhar a tendência de mercado, por não ter essa parte. Por simplesmente o executivo, ou o C-level, ou o dono da empresa, em vez de estar olhando isso, está olhando lá a operação, está olhando o dia a dia, está chicoteando um account manager que ele treinou para atender um lead de um cliente que vem pronto para fazer uma conversão simples, cobrando ele para fazer uma alta conversão num cliente que não está nada pronto, fazer uma conversão de valor num cliente que não está nada pronto, sendo que ele não treinou. Então, assim, inclusive essa forma, por isso que eu falo assim, a forma de estruturar e a estruturação, ela é extremamente importante, porque senão você vai estar cobrando o peixe de subir em árvore, e não tem como, né? O peixe, ele não sobe em árvore nem se você treina ele, então tem isso também. Então, assim, a importância também na hora da contratação, do perfil da pessoa, da preparação, entende? Então, assim, são várias etapas, vários degraus, e esse olhar de fora é muito importante, porque você acaba se pegando e fechando nos problemas do dia a dia, nas situações, e aí você não consegue resolver, não consegue escalar, não consegue andar, porque você se fechou naqueles problemas do dia a dia e acaba que a cabeça tá cheia no final do dia, e você não consegue ter cabeça para fazer um networking, para entender as tendências, para estar onde seu cliente tá, para estar um sorriso, para realmente converter, para entender tudo o que está acontecendo, porque você acaba sendo pessoa do dia a dia, né? E quando você coloca C-level, o dono da empresa no dia a dia, ali é o maior perigo da empresa de parar de crescer ou simplesmente falir porque não está acompanhando as tendências do mercado e as necessidades dos clientes. Então, gente, por isso que é tão importante uma legião de conselheiros. Então, sempre é importante uma legião de conselheiros para que você consiga identificar o que está acontecendo. E aqui na Grow and Learn a gente consegue ajudar vocês em todas essas etapas e processos e caminhos. Por isso que tudo começa no diagnóstico, de onde você está, onde você quer chegar e como é que está estruturada a sua empresa. Então, conte com a gente. Os nossos princípios, eles são princípios de Deus, princípios bíblicos de crescimento, de riqueza, de prosperidade, e tudo que nós fazemos, nós chamamos o Espírito Santo e o Senhor para estar conosco, porque não existe plano, não existe estratégia, não existe propósito, não existe nada bem estruturado, se não for debaixo dos princípios do Senhor e com a bênção dele. Então, fiquem com Deus. Eu espero trazer aqui novos conteúdos, novos casos, né, de coisas que aconteceram, trazer um conteúdo novo, diferente, para conseguir dar luz a algumas questões que a gente vê que está acontecendo nas empresas e às vezes falta essa visão, né, essa educação. Então, eu espero trazer cada vez mais coisas aqui para que vocês consigam ir driblando algumas etapas aí no caminho. E se for o momento da sua empresa, nós vamos ficar muito felizes em ajudá-los nesse diagnóstico e seguir aqui com a consultoria. Certo? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!